professores! Eu sou Grazi Medeiros, fonoaudióloga e psicopedagoga, e na nossa videoaula de hoje vamos iniciar a nossa segunda série, Educação, Prática Baseadas em Evidências. E no nosso primeiro episódio, vamos falar sobre as habilidades cognitivo-linguísticas durante a pandemia. Bom, o termo práticas baseadas em evidências, ele surgiu nos anos 90 e ele era muito utilizado na área da saúde. Depois expandiu para as outras áreas de formação. E trouxe esse termo, práticas baseadas em evidências, trouxe uma importante mudança no modelo que a gente tem hoje, tanto na saúde quanto na educação. O termo significa uma abordagem, então ele diz respeito a uma abordagem que associa a melhor evidência científica que está disponível com a experiência clínica ou educacional e a participação, o perfil do paciente ou do aluno, para auxiliar na tomada de decisões. Então, a prática baseada em evidências nos diz respeito a dispor do que a gente tem de produção científica disponível atualmente e que embasa a nossa prática, quer na área da saúde, quer na área da educação, e que nos ajuda a nortear, né, quais são os procedimentos, quais são as ferramentas, qual a linha de estimulação que nós vamos utilizar para o nosso aluno, por exemplo, na educação. Bom, e pensando na prática baseadas em evidências no nosso contexto, eu queria compartilhar com vocês esse artigo da equipe do LIDA, da professora Simone Capellini. O artigo é Desempenho de escolares em fase inicial de alfabetização em habilidades cognitivo-linguísticas durante a pandemia. Então, esse artigo ele foi desenvolvido por uma equipe de pesquisadores da Unesp de Marília, na área da fonoaudiologia. Eles têm um laboratório chamado LIDA, Laboratório de Investigação dos Desvios de Aprendizagem, e ele é coordenado pela professora Capellini. Bom, dentre, né, os diversos estudos que o LIDA tem desenvolvido, em julho e agosto do ano passado, julho e agosto de 2021, eles fizeram essa pesquisa especificamente com o objetivo de caracterizar o desempenho, né, de alunos do primeiro e segundo ano nas habilidades cognitivo-linguísticas durante a pandemia. Bom, quem eram os sujeitos dessa pesquisa? Eram 22 alunos, 10 alunos do primeiro ano, 12 alunos do segundo ano, de ambos sexos, de escolas públicas municipais da região de Marília, em São Paulo. O instrumento que eles utilizaram nessa pesquisa foi o protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-linguísticas para escolares em fase inicial de alfabetização. Então, a equipe do LIDA utilizou esse protocolo, que também foi desenvolvido pelo LIDA, e aplicou em 22 alunos de escolas municipais de Marília. Então, eram 10 alunos do primeiro ano e 12 alunos do segundo ano. Quais foram os resultados? E esse protocolo, esse instrumento, ele avalia, né, as habilidades cognitivas linguísticas por meio da habilidade, né, das subhabilidades dentro desse contexto. Então, nós temos subhabilidades, ele avalia qual o acesso, né, qual era o subteste para poder observar essa habilidade dos alunos e qual era o objetivo, né, o que eles queriam observar, né, na avaliação desses alunos. Então, o protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-linguísticas para alunos em fase inicial de alfabetização, ele avalia a habilidade de leitura. E o meio de acesso era através do reconhecimento do alfabeto em sequência, o reconhecimento do alfabeto em ordem aleatória, e a leitura de palavras e a leitura de pseudopalavras. E qual que era o objetivo? Era investigar a decodificação desses alunos, o acesso à memória lexical e fonológica. Então, através do subteste de leitura, eles avaliavam como que estava a decodificação, a memória fonológica e a memória lexical dos alunos. Outra subhabilidade que foi avaliada era a escrita, através da escrita do alfabeto, a escrita do nome, a escrita do alfabeto em sequência, e a escrita de palavras e pseudopalavras e a cópia de figuras. Então, a partir desses subtestes, eles avaliavam a habilidade de escrita. E o objetivo era
avaliar como estava a codificação desses alunos, o acesso à memória lexical e o acesso à memória fonológica. A outra subhabilidade que era avaliada nesse protocolo eram as habilidades metafonológicas. Então, o meio de acesso que eles avaliavam, as habilidades metafonológicas, eram por meio de atividades de rima, de aliteração, de segmentação silábica. E qual que era o objetivo? Ver como que estava o desenvolvimento dessas habilidades metafonológicas, como que era o acesso à memória fonológica e a consciência sobre a manipulação dos segmentos da fala. Então, quando avaliava a rima, a literação, a segmentação silábica, eles avaliavam todos esses conjuntos, né, de competências do aluno, né, como que estava o acesso à memória, como que estava a capacidade de manipular as sílabas e como que estava essa questão de acesso, né, ao segmento sonoro final, ao som inicial, qual era o nível de conhecimento desses alunos. Uma outra subhabilidade que foi avaliada era o processamento auditivo por meio de discriminação de sons, de repetição de palavras e de pseudopalavras, ditado de números e jogo de números invertidos. E qual que era o objetivo de avaliar essa subhabilidade auditiva? Era de observar como que estava a percepção, a discriminação, a memória sequencial auditiva, o acesso à memória operacional fonológica. Outra subhabilidade avaliada era o processamento visual, por meio de cópia de formas e a memória visual de figuras. E o objetivo de avaliar essa subhabilidade era observar como que estava a percepção, a discriminação e a memória sequencial visual desses alunos. E a última subhabilidade avaliada no protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-linguísticas era a velocidade de processamento. Então, por meio de nomeação automática de figuras e nomeação automática rápida de dígitos. E o objetivo era observar como que estava a ordenação sequencial de estímulos rápidos em sucessão e a velocidade de processamento. Então, como que a criança conseguia fazer de maneira precisa e veloz a nomeação automática rápida de figuras e a nomeação automática rápida de dígitos. Bom, e quais foram os resultados que os pesquisadores do LIDA encontraram com os alunos do grupo 1, que era o primeiro ano? Bom, eles encontraram que 30% dos alunos do primeiro ano que foram submetidos a essa avaliação do protocolo de avaliação cognitivo-linguístico, 30% desses alunos obteve desempenho inferior para o reconhecimento do alfabeto em sequência. 40% obteve desempenho inferior nas habilidades de escrita do nome, cópia de figuras, reconhecimento do alfabeto em ordem aleatória. 50% dos alunos recusou a realizar a atividade de repetição de palavras e de memória visual. 70% recusou realizar o ditado de palavras e o ditado de pseudopalavras. E 80% recusou o ditado de figuras, realizar a atividade de ditado de figuras. E o que eles observaram também? Que no grupo 1, que eram os alunos do primeiro ano do ensino fundamental, o grupo 1 teve um desempenho médio para a escrita do nome e para o reconhecimento do alfabeto em sequência. E aí a gente já pode inferir, né, sobre esses dados, que mesmo eles tendo um desempenho esperado para o primeiro ano, para a escrita do nome, e reconhecer o alfabeto em sequência, isso não garantiu que eles tivessem algum sucesso na alfabetização, já no primeiro ano. Então, quando a gente vê aqui que 80%, 70% recusou fazer o ditado, 80% recusou fazer o ditado a partir de figuras, né, a gente pode inferir que essas crianças não estavam alfabetizadas, e por isso esse número elevado de recusa para fazer os subtestes. Bom, e os resultados do grupo 2, que corresponde ao segundo ano do ensino fundamental 1? Os resultados obtidos foram 16,70% dos alunos houve recusa em realizar o ditado de palavras, o ditado de pseudopalavras e o ditado de figuras. 50% desses alunos obteve desempenho inferior no ditado de figuras.
58,30% obteve desempenho inferior em ditado de palavras e 75% desempenho inferior em ditado de pseudopalavras. E aí a gente já pode perceber, né, que como teve um desempenho muito aquém do esperado para o segundo ano, principalmente nas atividades de ditado. Né? A gente pode inferir também que esses alunos não estão alfabetizados. Eles se recusaram a executar a atividade de ditado. E o que foi observado, né, pelos pesquisadores? Que os alunos do segundo ano obtiveram desempenho médio para a escrita do nome, desempenho superior para o reconhecimento do alfabeto em ordem aleatória, em sequência, e a memória visual de formas. Então, o que a gente pode inferir, né, sobre esse dado? Que mesmo esses alunos tendo uma boa percepção visual e uma boa coordenação motora para executar a escrita do nome, né, e para fazer o reconhecimento visual de formas, para reconhecer o alfabeto em ordem aleatória, sequencial, mesmo ele tendo bom desempenho nisso, não garantiu que esses alunos estivessem com competência na alfabetização, né, sendo grande o número de recusa em fazer o ditado. Né? E pensando nesses resultados, quais foram as discussões e as conclusões do artigo? Né? Eles observaram que as habilidades cognitivas linguísticas, elas são adquiridas no início da alfabetização, né? E esse período de pandemia, os alunos foram privados de ter uma instrução formal, em sala de aula, mediado pelo professor, para adquirir a competência dessas habilidades cognitivo-linguísticas, né, de leitura, de escrita, de percepção auditiva, de processamento auditivo, processamento visual, né, de consciência fonológica, de habilidades metafonológicas. Então, todas essas habilidades cognitivo-linguísticas que são adquiridas no início da alfabetização, as crianças que foram avaliadas pelo LIDA, elas tiveram um desempenho muito inferior, né? Elas tiveram prejuízos significativos nessas habilidades. As habilidades cognitivo-linguísticas, elas são preditoras para leitura e para escrita, e porque elas permitem acionar, né, os processos para análise e síntese das palavras, para a formação das palavras. Então, permite a criança analisar quais são os segmentos sonoros que estão ali dentro da palavra, fazer, né, a síntese, ela juntar esses segmentos sonoros para formar a palavra, ela conseguir manipular esses segmentos para a formação de novas palavras, para a questão da escrita. E que o impacto da pandemia, né, ele trouxe prejuízos, defasagens significativas nessas habilidades, e isso tem correspondido muito à defasagem na leitura e na escrita. Bom, então pensando, né, na nossa série que fala sobre as práticas baseadas em evidências, né, qual que é a contribuição desse artigo sobre o desempenho das habilidades cognitivas linguísticas desses alunos em fase inicial de alfabetização? Traz para a gente, né? Qual que é a reflexão e qual que é a possibilidade, né, de modificação da nossa prática a partir do estudo desse artigo? Bom, a primeira consideração que a gente pode fazer, né, dessa prática é que a estimulação das habilidades cognitivas linguísticas ocorre de maneira hierárquica. Então, é importante a gente pensar que a criança, na fase inicial, ela vai desenvolvendo essas habilidades, tanto cognitivas, que diz respeito mesmo à cognição, às funções executivas, à memória, à atenção, quanto às competências linguísticas, né, que diz respeito ao conhecimento do alfabeto, diz respeito ao vocabulário, às habilidades metafonológicas, à consciência de rima, consciência de literação. Então, essa questão intrassilábica, né, essa consciência dos segmentos sonoros. Então, a gente sabe que isso ocorre de uma maneira hierárquica e diz respeito com a maturidade neurobiológica. Então, diz respeito com a idade que a criança se encontra e com o nível de estimulação que ela recebe. E é possível também identificar, a partir, né, desse artigo, quais são os estímulos que a gente pode propor para os alunos e nessas idades iniciais para ajudar na alfabetização. Então, a gente percebeu ali no artigo as habilidades de processamento auditivo, de processamento visual,
né, que são preditoras para a competência na leitura e na escrita. Né, nós vimos no artigo a pesquisa sobre como que estavam as habilidades metafonológicas da criança, que também é preditiva para a leitura e para a escrita. Então, a aplicação, né, desse artigo. Então, nós conseguimos perceber como que a aplicação desse artigo pode nos ajudar a embasar a nossa prática em sala de aula, para ajudar nossos alunos a desenvolver essas habilidades cognitivo-linguísticas e auxiliá-los na leitura e na escrita. Bom, de acordo com a maturação neurobiológica, nós temos que a habilidade do processamento auditivo, com enfoque na percepção dos sons, ela pode ser estimulada a partir dos 3 anos de idade, né, com o uso das cantigas, das parlendas, das onomatopeias, da percepção, né, de quais sons são iguais, quais são diferentes, né, da questão da intensidade, olha, um som alto, um som baixo, né, na questão da percepção, da discriminação auditiva, é um som fino, que é um agudo, ou é um som grosso, que é o grave. Então, essa percepção dos sons, que é uma habilidade preditiva para a leitura e para a escrita, que diz respeito ao processamento auditivo, ela pode começar a ser estimulada a partir dos 3 anos de idade, lá na educação infantil. Né? E como que ela é importante para a criança depois conseguir fazer as correspondências sonoras para a leitura e para a escrita. A habilidade do processamento visual, com enfoque na percepção e na distinção de detalhes, né? O que é igual, o que é diferente, né? As formas geométricas, ampliar o vocabulário a partir de diversas classes gramaticais, né? Como classes de semânticas, como vocabulário para animais, né? Perceber quais são os animais da floresta, quais são os animais da fazenda, né? Quais são os utensílios da cozinha, quais são os objetos que tem na sala de aula, essa percepção visual de diferentes objetos, essa estimulação também pode começar a partir dos 3 anos de idade. Ela é realizada por volta desses 3 anos de idade já na educação infantil, essa habilidade de processamento visual, de perceber e diferenciar detalhes entre objetos. Outra habilidade cognitivo-linguística que nós temos é a habilidade de consciência fonológica, né? Ou mais recentemente, nós temos o termo de habilidades metafonológicas, né? Então, essas habilidades com enfoque em rima e aliteração, ela pode ser iniciada a partir de 3 anos de idade, né? De forma lúdica, né? Vamos pegar um tanto de brinquedos e fazer pares de brinquedos que rimam. Então, pegar um tanto de objetos aleatórios para brincar com a criança, para elas poderem identificar quais são os que rimam, né? Lembrando que a rima, ela diz respeito ao segmento sonoro final, né? Então, assim, não é a sílaba final, mas é o segmento. A partir do ápice da sílaba tônica, a gente tem um segmento sonoro final que vai nos ajudar a perceber as rimas. E a literação já diz respeito ao som inicial da palavra, não a sílaba inicial. Então, é importante a gente ter esses conceitos bem definidos para que a estimulação ocorra de uma maneira correta e eficaz. Outra habilidade metafonológica, né, uma sub-habilidade, nós temos a segmentação silábica, que pode iniciar a partir dos 5 anos de idade. A gente não utiliza o termo, quantas sílabas tem? Mas para a criança de 5 anos poder entender, né, quais são os pedaços que tem na palavra. Então, vou brincar com a criança, olha, vamos pensar no seu nome? Quantos pedaços tem no seu nome? Olha, vamos pensar, vamos supor que a criança se chama Mariana. Então, eu vou falar, Mariana. Olha, tem 4 pedaços. Vamos pensar no nome do seu colega? Quantos pedaços tem o nome do seu colega? Daniel. O nome do seu colega tem 3 pedaços. Qual nome tem mais pedaços? Mariana ou Daniel? Então, essa percepção para segmentação silábica, com 5 anos de idade, a criança já é capaz de realizar. E a relação letra-som, né? Eu pegar o alfabeto e falar, essa letra tem esse nome e ela tem esse som, a criança consegue compreender isso de maneira eficaz a partir de 6 anos de idade. Ela já tem uma maturidade neurobiológica
que favorece o aprendizado dessa relação letra e som já a partir de 6 anos de idade. Bom, e a outra habilidade cognitivo-linguística que nós temos são as habilidades funções executivas, como a memória, a atenção, a organização, o planejamento, o controle inibitório. Ela se desenvolve a partir do nascimento. A partir do momento que a criança nasce e começa a explorar o seu ambiente externo, ela começa a desenvolver essas habilidades, né, tanto cognitivas, como é a memória, a atenção, a linguagem, como essas habilidades de funcionamento executivo, né, de organização, de planejamento, de flexibilidade. Ela começa a desenvolver a partir do nascimento e a partir das suas experiências com o mundo, essas habilidades vão se desenvolvendo e vão amadurecendo, né? E é importante nós, como educadores, termos um olhar atento, né? As funções executivas são habilidades que permeiam todo o processo de aprendizagem, tanto na vida cotidiana da criança, quanto na vida escolar, né? E são habilidades fundamentais para desenvolver com competência a leitura e a escrita. Né? E outra, né, a gente continuando nessa questão, né, de pensar esse artigo para basear a nossa prática, a gente pode, né, concluir que, ao iniciar o trabalho de estimulação das habilidades cognitivo-linguísticas, a gente tem que observar quais são as habilidades que esse aluno já tem e qual é a habilidade que está em defasagem. Né? Por exemplo, a gente sabe que as habilidades executivas estão presentes em todo o processo de aprendizagem. Então, se a gente tem um déficit executivo dessa criança, a gente vai ter consequências na aprendizagem dela de leitura e de escrita. Se a criança tem uma defasagem, um prejuízo na memória, ela vai ter um prejuízo para colocar as sílabas em ordem, guardar a sequência dessas sílabas. Se a criança tem um prejuízo na atenção, ela vai ter um prejuízo no processamento auditivo para ter atenção aos sons, para localizar de onde vêm os sons, para discriminar, para verificar qual que é a diferença entre esses sons. Então, é importante a gente avaliar quais são as habilidades que essa criança já deveria ter e quais são as habilidades que estão em defasagem. Outra que a gente pode prestar, né, ter um olhar atento. Ah, a criança não está desenvolvendo bem a consciência fonológica. Bom, nós temos o processamento auditivo como um preditor para a consciência fonológica. Então, se a criança não tem uma boa discriminação auditiva, ou se ela não tem uma, né, já pensando nas funções cognitivas, se ela não tem uma memória operacional fonológica que consiga colocar todas a sequência das palavras que ela escutou, as sequências dos sons que ela ouviu, ela vai ter um prejuízo na habilidade de consciência fonológica. Então, a gente tem essas habilidades como um contínuo. Uma habilidade fortalece a outra. As funções executivas fortalecem todo o processo de aprendizagem, o processamento auditivo fortalece a consciência fonológica fortalece a capacidade de decodificação na leitura, o processamento visual auxilia no aprendizado e na execução da escrita. Então, essas habilidades cognitivo-linguísticas, elas são interdependentes, né? E elas obedecem uma maturação neurobiológica, elas obedecem um aprendizado hierárquico dessas habilidades e elas são preditoras para a competência na linguagem escrita. Então, pensando, né, nas considerações finais que esse artigo nos leva a concluir, né, que, de forma geral, o aprendizado da leitura e da escrita é o reflexo da estimulação na idade esperada das habilidades cognitivo-linguísticas. Então, nós vimos que, durante a pandemia, os alunos eles não receberam a instrução formal para a aprendizagem dessas habilidades cognitivo-linguísticas em sala de aula, e isso refletiu muito no processo de aquisição da linguagem escrita, né, e esses dados foram evidenciados no artigo, tanto para o grupo dos alunos do primeiro ano, quanto para o grupo dos alunos do segundo ano, né, e ficou muito evidente na atividade de ditado, onde houve uma recusa grande desses alunos em executar essa atividade, provavelmente porque eles não estavam alfabetizados. Outra consideração importante é que o uso de instrumentos validados para rastrear essas habilidades cognitivo-linguísticas para nos ajudar a conduzir melhor o nosso trabalho de estimulação.
né? Então, ficou evidente, né? Mais uma vez, ficou evidente nesse artigo que o protocolo de avaliação das habilidades cognitivo-linguísticas para crianças em fase inicial de alfabetização é um instrumento valioso que nos ajuda a quantificar, fazer um levantamento de quais habilidades a criança já desenvolveu, quais habilidades estão em defasagem. Então, esse instrumento, já validado cientificamente, ele é mais uma ferramenta que nós temos, que com prova científica, é mais uma ferramenta que nós temos que nos ajuda a fazer essa avaliação dos nossos alunos, para melhor conduzir o nosso trabalho de estimulação. E um dado importante, né, que esse artigo traz para a gente poder refletir sobre a nossa prática, né, baseando a nossa prática em evidências, é que essas habilidades cognitivo-linguísticas, né, habilidades metafonológicas, processamento auditivo, processamento visual, né, as habilidades de funções executivas, de memória, atenção, memória operacional fonológica, todas essas habilidades cognitivo e linguísticas, elas devem ser priorizadas nos anos iniciais, né? Ficou evidente que com a pandemia essas crianças não tiveram essa instrução formal e isso tem refletido de maneira bem negativa no aprendizado da leitura e da escrita. Então a gente pode pegar esses dados, né, dessa avaliação e atuar como uma forma remediativa para aquelas crianças que já estão em defasagem, então a gente poder remediar esse processo, estimulando essas habilidades de uma maneira hierárquica para que o aprendizado ocorra. E também já podemos pensar uma maneira preventiva, né? As próximas turmas, né, que vão iniciar conosco, a gente já pensar na estimulação de uma maneira preventiva para que essas crianças, desde a educação infantil, tenham oportunidade, né, de aprender essas habilidades e chegando no primeiro ano, segundo ano, essas habilidades serem aperfeiçoadas. Então, essa é uma maneira preventiva de trabalhar com esses dados científicos que nós obtemos, né, a partir do estudo do artigo. Bom, aqui estão as referências dessa videoaula de hoje, e eu espero vocês no próximo episódio da nossa série Educação Prática Baseadas em Evidências. Um beijo, até a próxima!